Olá, eu sou o Airon. Esta é a área teológica A Palavra Viva. Nestes minutos de vídeo, vejamos o seguinte tema de hoje: Neemias. Neemias, livro do Antigo Testamento, é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Possui 13 capítulos. O nome Neemias significa o Senhor consolou, Deus conforta. Levantado por Deus, Neemias foi responsável pela reconstrução das muralhas dos muros de Jerusalém, no período pós-exílio, após o cativeiro babilônico. Informações históricas dizem que foi no século V a.C. Os portões e os muros da cidade simbolizavam sua força e dignidade e protegiam contra invasões de inimigos. Neemias também deu início ao processo de identidade, RG, do povo bíblico, a nacionalidade. Houve reforma social e econômica. Os israelenses mais ricos estavam explorando os mais pobres, cobrando juros que ninguém conseguia pagar. O povo se arrependeu dos seus pecados. Foram eliminadas as más práticas dos judeus e o melhoramento da condição espiritual dos mesmos. Neemias foi nomeado governador. Houve o restabelecimento de Jerusalém e o repovoamento da cidade. Neemias não se preocupava apenas somente com a reedificação física dos muros, mas também com a restauração espiritual do povo que ali estava. Na corte real persa, Neemias era copeiro do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. Era um serviço de extrema importância. O seu trabalho não envolvia apenas em servir vinho ao rei, mas também tratar de o rei não ser envenenado. Neemias tinha grande influência e prestígio, devido à sua proximidade com o rei e à confiança que ele desfrutava. Vejamos agora no dicionário o significado da palavra copeiro. Copeiro, funcionário de uma residência que serve à mesa, atende à porta. Opção 2. Armário onde se guardam pratos e copos. Aquele que serve à mesa. Neemias estava na cidadela de Suzã, Susa ou Suzã, capital do país, província e sede do governo da Pérsia. Suzã, capital de Elam, residência usual de monarcas, que ficava a cerca de 250 quilômetros ao oriente do Tigre. Hoje no sudoeste do Irã, onde situa-se um grande campo arqueológico. Sobre o reino da Pérsia. O Oriente Médio era dominado pela Pérsia. Os persas formaram o maior império do Oriente Antigo, unificando os povos do Crescente Fértil. As suas fronteiras iam desde o Mar Mediterrâneo até ao Oceano Índico. Informações históricas dizem que o fundador do Império da Pérsia foi o rei Ciro. Os medos fixaram-se ao norte do Planalto do Irã, enquanto os persas se estabeleceram no Golfo Pérsico. Houve domínio persa. Crescente Fértil. A região do Crescente Fértil é a região do planeta onde surgiram
as primeiras civilizações. Esta região englobava a região da Mesopotâmia, que em grego significa terra entre rios, e também uma porção de terra junto ao mar Mediterrâneo e o nordeste da África. Esta região possui o formato de um semicírculo que lembra a Lua no quarto crescente. Região de grandes rios: Rio Eufrates, Rio Tigre, Rio Nilo, Rio Jordão. O Rio Eufrates é o maior, o mais longo e um dos mais importantes da Ásia Ocidental. Ele possui 2.800 quilômetros de extensão. O Rio Eufrates corre paralelamente ao Rio Tigre, até que se junta ao mesmo, a 96 quilômetros do Golfo Pérsico. O Rio Jordão. O Rio Jordão está localizado na Palestina e faz fronteira com Israel e com a Jordânia. O Rio Jordão é considerado sagrado, porque dentre os milagres que ali houveram, foi no Rio Jordão que aconteceu o batismo do Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, atualmente, a região do Crescente Fértil compreende Israel, Palestina, Jordânia, Líbano, Kuwait, Chipre, assim como partes da Síria, da Turquia, do Irã, do Iraque, do Egito. A organização do Império da Pérsia. O rei dispunha de um secretário real e do seu exército e de pessoas com missões especiais, como, por exemplo, os seus olheiros, os olheiros do rei. Existiam as satrápias e os sátrapas. Satrápias. O Estado era dividido em pequenas unidades políticas, províncias, onde cada uma delas era administrada por um sátrapa, ou seja, um governador nomeado pelo rei. O administrador de sua província. As satrápias, que era governada e administrada por um sátrapa. Em 1953, a Pérsia passou a se chamar Irã. Continuando o assunto. No 20º ano de reinado de Artaxerxes, Neemias, quando ainda copeiro, ele recebe a visita de seu irmão Anani, da terra de Israel, da região de Judá, cidade de Jerusalém, e alguns judeus. Eles viajaram cerca de 1.600 quilômetros, uma viagem desgastante. Até Suzã, onde Neemias estava, para então lhe dar a seguinte notícia: que o povo de Israel estava sofrendo em uma situação caótica e de miséria. Os muros continuavam derrubados e os portões queimados. A cidade estava em estado de desolação completa e total. Neemias ficou muito triste e durante 4 meses Neemias orou, jejuou e confessou os pecados de seu povo a Deus, até que surgiu a grande oportunidade. O rei, percebendo a tristeza de seu copeiro, pergunta-lhe: por que você está triste? Você não está doente? E então Neemias explica a situação, a sua preocupação com o povo de Jerusalém, a terra de seus antepassados. Neemias era filho de Ecalias e fazia parte dos descendentes daqueles que foram levados para o exílio na Babilônia por Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor levou como prisioneiros para a Babilônia todos os remanescentes, aqueles que escaparam à espada, para serem seus escravos e de seus descendentes.
até a época do domínio Medo-Persa. Nabucodonosor tinha arruinado e arrasado com a cidade de Jerusalém. Então o rei lhe ofereceu ajuda. Então Neemias orou a Deus e fez as suas petições ao rei. Autorização para ir a Jerusalém, reconstruir as muralhas. Cartas para assegurar sua passagem pelo caminho nas províncias. Existiam os governadores da província da região Eufrates Oeste. Ou seja, Neemias precisava de documentação legal. Autorização para a retirada de madeiras da floresta, para ser usado como material para a reconstrução e também para a construção de sua residência. O rei deu tudo o que Neemias pediu, porque a mão de Deus estava neste projeto. Neemias saiu com alguns homens do exército liberado pelo rei. Quando Neemias chegou na cidade, ele passou 3 dias sem contar nada a ninguém, a nenhuma autoridade e a ninguém do povo de um modo geral sobre o seu projeto. Ele saiu à noite com alguns poucos homens e o seu jumento e, rodeando a cidade, ele fez verificações e vistorias nos restos de muros, nas ruínas que ali se encontravam. Então Neemias constatou a situação real, confirmou do que lhe fora noticiado. Neemias foi até um certo caminho onde o seu jumento já não se podia passar devido a muitos entulhos. Então Neemias retorna pelo mesmo caminho. E após 3 dias, Neemias anuncia o seu projeto ao povo de modo em geral. O povo, motivado e unido, disse: comecemos a reconstrução. Sob a liderança de Neemias, foram divididos os grupos. Cada um dos grupos ficou responsável pela construção de uma parte dos muros. Os muros e os portões foram colocados sendo nos seus devidos lugares. O portão das águas, o portão dos cavalos, o portão do cárcere, o portão de Efraim, a porta da fonte, a porta de Mificade ou portão da guarda, a porta do muturo ou portão do lixo, a porta das ovelhas ou portão do gado, a porta dos peixes, a porta velha, a porta do vale. E assim foi. Durante a reconstrução, surgiram fortes oposições. Os inimigos de Neemias, Sambalate, o Honorita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábico, e outros que se levantaram contra Neemias. Neemias, então, quando se chegou-se na metade da construção dos muros, Neemias armou os trabalhadores e intensificou a guarda. Em um tempo recorde de apenas 52 dias, os muros foram reconstruídos, considerado um milagre, e os inimigos foram silenciados. Neemias manda trazer todos os levitas para entoarem hinos de louvor a Deus, celebração. Neemias ordena que as autoridades marchassem em cima das muralhas, arrodeando e dando-lhe graças a Deus. No 7º mês, o sacerdote Esdras lê a lei de Moisés, a lei do Senhor, para o povo, e os levitas explicam a lei. Neemias e Esdras e Neemias, eles são contemporâneos e são considerados
os grandes restauradores do povo judeu. O sacerdote Esdras era um escriba encarregado dos negócios judaicos na corte persa, mestre da lei, a lei de Moisés, a lei do Senhor, o templo, enquanto Neemias consegue a autorização do rei para ir a Jerusalém reconstruir os muros. Neemias deixa a cidade sob o seu comando de seu irmão Anani, e também Ananias como comandante real da fortaleza. Neemias retorna para a Pérsia. Após 12 anos, no 32º reinado de Artaxerxes, Neemias regressa a Jerusalém. Ele encontra os muros fortes, mas as pessoas fracas. Então começou a tarefa de ensinar e reprimir algumas desordens na comunidade. O período de Neemias foi considerado pelo historiador Farol Japer como o tempo eixo da história, porque a Grécia e sua cultura começam a se expandir pelo mundo. Vejamos agora as referências bíblicas sobre o assunto. Livro de Neemias, capítulo 3, fala sobre a reconstrução das muralhas. Vejamos os inimigos de Neemias. Neemias, capítulo 2, versículo 19 e 20. Diz assim as Sagradas Escrituras: porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós, e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Versículo 20. Neemias respondeu: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Neemias, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Vejamos agora. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante de seus companheiros e do exército samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Neemias, capítulo 6, versículo de 1 ao 9. Vejamos. Sambalate, Tobias, Gesem e o resto de nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Versículo de 1 ao 9, do capítulo 6 de Neemias. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do vale de Ono. Mas a intenção deles era me fazer algo mal.
Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me mandou o 5º recado, e esse que veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sanbalate. A carta que estava aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles. E que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso, e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Neemias mandou a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as forças. Neemias, versículo 14. Neemias disse: ó, meu Deus, lembra que Tobias e Sanbalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram amedrontar. Vejamos, Neemias capítulo 12, versículo 27 e 31. A inauguração das muralhas. Mas antes, vejamos Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. O término da construção das muralhas. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda de nosso Deus. Agora, Neemias 12, versículo 27 e 31. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração, com hinos de louvor e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. Versículo 31, como foi dito aqui: eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima das muralhas e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. Em Neemias capítulo 8, vejamos, o sacerdote Esdras lê o livro da lei para o povo e os levitas explicam a lei. Vejamos outros nomes de Neemias na Bíblia. Neemias capítulo 3, versículo 16. Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Ur, construiu o trecho seguinte: até a sepultura de Davi, até a represa e até a barraca dos soldados. Neemias capítulo 7, versículo 7. Lista dos que voltaram do cativeiro. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Vimos outros nomes de Neemias.
Em Neemias, capítulo 13, separação dos estrangeiros, vimos as reformas de Neemias. Para a nossa conclusão, vejamos agora vejamos algumas comparações dos tempos antigos, tempos bíblicos, aos tempos atuais. O Império da Babilônia, hoje é o atual Iraque. A antiga Síria, hoje, em parte, é a Síria e o Iraque. A Fenícia, hoje é o Líbano. Judeia e Samaria, respectivamente, hoje os países Israel e Palestina. Israel e Palestina. O Egito. A antiga Pérsia, hoje, atualmente, é o Irã. Então, nós vimos a palestra de hoje. Um interessante tema sobre o livro do Antigo Testamento, Neemias. Apenas fazendo o complemento daquilo que foi dito, falado aqui na palestra sobre Neemias. Foi falado sobre a região do Crescente Fértil. Os seus vales possuem solos férteis, propícios à prática da agricultura, bastante praticada. Faziam sistemas de irrigação e drenagens. E foram nesses vales que se desenvolveram as grandes civilizações da antiguidade. Os assírios, os babilônicos, os persas, os egípcios, os fenícios. Também foi falado aqui sobre as portas e os portões. Existe a porta oriental,